Olá, nessa aula nós vamos tratar dos guias de onda retangulares, tá? Que são os efetivamente usados. Vocês estudaram as equações gerais para ondas guiadas, vocês estudaram os guias de placas paralelas, tá? E agora nós vamos ver os guias retangulares, os guias ocos, tá? Que a gente usa para transmitir sinais de microondas em frequências elevadas. Eu sou o professor Sérgio Severo. Tá? Essas são as aulas de ondas eletromagnéticas do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do seu curso de Engenharia Elétrica. Vamos lá. Bom, esses guias retangulares, gente, eles têm a aplicação um pouco mais restrita hoje em dia. Na década, meados do século passado, tá? Se utilizava muito mais, porque não se tinha materiais capazes de transmitir sinais de microondas com velocidade, melhor, com perdas baixas o suficiente, porque os materiais dielétricos para se fazer cabos tinham muitas limitações quanto a perdas. E os guias retangulares transmitem sinais até 220 GHz com perdas relativamente baixas. Outra coisa é que eles são capazes de propagar altas potências. Então, ainda hoje se utilizam esses guias, por exemplo, para sistemas de radar, radar meteorológico, porque você precisa propagar uma potência muito elevada. E aí os guias são mais adequados. Uma coisa importante é que, diferente dos planos paralelos, que na verdade são dois condutores, que são capazes de propagar uma onda transversal eletromagnética, além de ondas transversais magnéticas e transversais elétricas, os guias retangulares não propagam ondas transversais eletromagnéticas. Elas não conseguem, né? Você não consegue estabelecer um campo magnético que que saia de dentro do guia, obviamente, ele é um sistema fechado. Tá? A gente pode fazer linhas de transmissão, eles são basicamente linhas de transmissão para sinais de microondas, tá? A gente pode construir acopladores direcionais com eles, a gente pode construir detetores, por exemplo, aqui neste lado aqui vocês têm neste lado vocês têm assim, isso aqui é um detetor, tá? A gente pode construir isoladores, tá? A gente pode construir atenuadores. Por exemplo, aqui a gente tem um atenuador controlado, feito com guia de onda. Isso aqui é um atenuador. Tá? Ou linhas fendidas, que são linhas para medir o comprimento de onda, usando detetores que variam a posição dele ao longo da linha, para a gente ver como o sinal, como está a forma de onda lá dentro do guia. Tá? Bueno. Modo transversal elétrico. Vamos lá então para ver como é que é o modo transversal elétrico desses guias. No modo transversal elétrico, a gente tem, como no modo transversal eletromagnético, o campo EZ é igual a zero, por isso é transversal elétrico, ou seja, o campo elétrico se mantém igual a zero. A diferença no modo transversal elétrico é que o campo magnético não é igual a zero na direção de propagação, ou seja, nessa direção a gente vai ter algum campo magnético, tá? Mas não vai ter campo elétrico. De toda forma, né, esse campo magnético tem que satisfazer a equação da onda reduzida. Né? Agora nós não vamos tomar aquela consideração que a gente fez nas placas paralelas de considerar isso aqui igual a zero. Agora a gente tem que continuar com essa equação. Tá? E nós vamos assumir que existe uma onda Hz que se propaga na direção z. Ou seja, nós temos um campo Hz que vai formar uma onda, um Hz e na menos j beta z, que vai se propagar na direção z. Tá? Um campo magnético. Mas campo elétrico não. A gente assume que há um campo magnético propagando na direção z. Sendo assim, né, a gente já sabe que vai existir um número de onda de corte, tá, a partir do qual não tem propagação e esse número de onda é apenas um valor de atenuação. Tá? Ele é dado por k quadrado, que é o número de onda no espaço livre, tá, menos beta quadrado, que é o número de onda dentro do guia. Tá? A equação, né, pode ser resolvida usando o método clássico para a solução. Essa equação aqui, né, pode ser resolvida
usando um método clássico para a solução de equações diferenciais, que é conhecido como método da separação das variáveis. Tá? A gente separa em duas funções, uma só em função de uma variável, outra só em função de outra variável. No caso aqui, a gente vai fazer uma função em função de x e uma função em função de y. Tá? Ora, o que acontece é que agora esta equação da onda, né, com variáveis separadas, vai ser uma h, né, que vai ser representada por uma x de x e uma y de y. Uma só em função de x, outra só em função de y. Então resulta em duas equações ordinárias, diferenciais que na verdade são duas equações da onda reduzida de Helmholtz. Tá? Só que agora nós temos duas constantes de propagação diferentes, kx e ky. Tá? O número de onda no corte vai ser dado pela soma dessas duas constantes. Então, kc ao quadrado é a soma de kx ao quadrado mais ky ao quadrado. Tá? Então, o número de onda, a constante que apareceria ali. Tá? Bom, a gente poderia solucionar isso em termos de exponenciais complexas, mas se a gente solucionar isso em termos de, que também é uma solução para essa equação, tá? Em termos de senos e cossenos, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de conseguir, no guia, cumprir as condições de contorno que nos impõem que a gente tenha campo elétrico tangencial igual a zero nas superfícies condutoras. E aí, uma vez que a gente consegue cumprir essas condições de contorno, a gente consegue achar uma solução particular para essa equação geral aqui. Tá? Então, tomamos a equação geral, tá? A cosseno de kx mais b seno de kx x, ou seja, separadas, ou seja, eu tenho uma função aqui que é só em função da coordenada x e tem uma outra função só em função da coordenada y e o produto entre elas. Tá? E nós vamos tentar obter as constantes, tá? Aplicando as condições de contorno, tá? Que vão determinar os campos tangenciais iguais a zero. Tá? Então, o campo EX em x, y igual a zero e y igual a b, tá? Tem que ser igual a zero. E o campo EY em x, y igual a zero, x igual a zero e x igual a também tem que ser igual a zero. Ou seja, nesta superfície aqui, tá? Eu tenho que ter os campos na direção EX iguais a zero. Nesta superfície aqui, tá? Ou seja, em y igual a b, eu tenho que ter os campos na direção EX igual a zero. Nesta superfície aqui, em x igual a A, eu tenho que ter os campos EY igual a zero. E nessa superfície aqui, eu tenho que ter os campos EY igual a zero em x igual a zero. Tá? Então, a gente pode escrever aqui, só para não esquecer mais, tá? Que esse campinho aqui tem que ser, ele é um EX, né? Tem que ser igual a zero. Tá? Aqui eu também tenho um EX nessa superfície aqui dentro, que também tem que ser igual a zero. Já aqui eu tenho um EY, que tem que ser igual a zero, vou botar minúsculo aqui. E aqui eu também tenho um EY, que tem que ser igual a zero. Tá? A gente não pode esquecer disso aí. Essas são as condições de contorno. Na hora que a gente aplica essas condições, tá? A gente tem que aplicar elas para o campo elétrico. Mas acontece que a nossa equação geral, infelizmente, é para o campo magnético. Então nós temos que usar as equações de Maxwell para conseguir obter o campo elétrico em função do Hz, dos campos magnéticos. Para depois aplicar as condições de contorno. Porque a condição de contorno fala em campo E, não em campo H. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente simplesmente deriva parcialmente, né, Hz em relação a y e Hz em relação a x. Uma vez derivando, as equações ficam exatamente iguais a essas aqui. Que agora, para que a gente consiga cumprir essas condições de contorno, a gente tem que ter d igual a zero, tá? Porque senão, tá, os cossenos, né, de zero dão 1. E aí isso aqui não, esse termo não vai a zero. Porque a gente diz que aqui tem que ser igual a zero quando o valor de y for igual a zero. Tá? Então, d tem que ser igual a zero. E o valor, e ky é uma constante, por causa do seno aqui, né,
que vai se repetir. Claro que o cosseno de zero é zero, né? E ky vai ser uma constante que vai ser um n igual a 0, 1, 2, 3, assim por diante. Tá? A mesma coisa se dá para b igual a 0, tá? No fato, na hora que nós tentar impormos as condições de x igual a 0 em 0 e x igual a a. Tá? Então aí o kx tem que ser um mπ sobre a, tá? E o b tem que ser igual a 0, por causa do cosseno que vai aparecer aqui. Tá? Então esse b tem que ser igual a 0, esse d tem que ser igual a 0. Uma vez que a gente faz isso, a gente descobre que o campo H agora, tá, vai ser dado por uma constante que nada mais é que a amplitude do sinal que vocês estão colocando, vai depender da amplitude do sinal que vocês estão colocando, cosseno de mπx sobre A, multiplicado por cosseno de nπy sobre B, e n menos j beta z, que é a propagação. Então veja, nós temos um beta que propaga aqui, nós temos duas dimensões do guia, A e B, a dimensão maior é A e a dimensão menor é B, tá? E dois números que variam de 0 a n, tá? Números inteiros, tá? Que vão ser os que vão permitir que tenhamos zero nas duas pontas. Então, se a gente tiver meio comprimento de onda aqui, nessa distância a gente vai ter um zero aqui, outro zero aqui. Ou idem aqui. Meio comprimento de onda aqui, nós temos um zero aqui, um zero aqui. Tá? Se a gente tiver um comprimento de onda e assim por diante, a gente consegue ter. Tá? Uma vez que a gente tem esse valor aqui para kx e para ky, a gente acabou de determinar o número de onda de corte. Tá? O número de onda de corte, então, é o próprio mπ sobre a ao quadrado mais nπ sobre b ao quadrado. A gente substitui kx ao quadrado e ky ao quadrado aqui. Então, agora a gente tem o número de onda de corte. Tá? Para obter as outras equações dos campos, lembre que o que a gente quer é conhecer nesse guia todos os campos aqui dentro. E, H, todos os campos nessa seção transversal, porque a gente sabe, diz, olha, esses campos vão variar em E na menos J beta Z, ou seja, todos aqui vão variar em E na menos J beta Z. Tá? Para obter esses campos, a gente pega aquelas 6 equações de Maxwell, tá? que nos dão hx, hy, ex e ey, e elas nos dão isso em função todas de hz. A gente faz as derivadas e encontra agora, tá? Lembra que quando a gente trabalhou com planos paralelos, né, não tinha variação em x, agora tem variação em x, ou seja, ΔZ, ΔHz, ΔX e ΔHz, ΔX aqui são diferentes de zero. Então nós temos campos em todos, campos E na direção x e na direção y, e campos H na direção x e na direção y. Tá? E são dados por esse conjunto de equação que basta aplicar a derivada e multiplicar, e vocês vão encontrar o conjunto de equações gerais, tá? Para resolver quaisquer um dos campos, tá? Dentro desse guia. As equações gerais não, né? Essas aqui já são as equação para a solução particular, né? De um determinado tamanho A e B. Tá? Cada m e cada n, cada m e cada n disso aqui é conhecido como um modo. Então, o modo sempre agora vai ser um tmn. Tá? Isso vai ser o nosso modo. Tá? Então, nós temos 0, 0, 0, 1, assim por diante. Tá? Eu botei certo. Como se dá a propagação? Primeiro, essa propagação, gente, só ocorre a partir de um determinado número de ondas de corte, portanto, a partir de uma determinada frequência de corte. Abaixo de certa frequência, a gente não tem propagação. A gente já viu isso para os planos paralelos. Tá? Só que agora vale, tá? Porque nós temos um modo com dois números, m e n, para determinar essa frequência. Então, a gente pega essas equações aqui, tá? Vai descobrir que o número de onda de corte é dado por isso aqui. Onde K, né, é o número de onda no espaço livre. Tá? Num guia sem perdas, lembre, nós estamos tratando de beta. Tá? Todo esse equacionamento nosso é feito na forma como o Posar faz o equacionamento para guia sem perdas.
em alguns equacionamentos, em alguns livros, vocês vão encontrar aqui gama direto, considerando o guia com perdas. Tá? Mas como a maior parte das vezes a gente não necessita se preocupar muito com as perdas do material, a gente trabalha direto com isso aqui. Olha, a gente já viu que beta ao quadrado é k quadrado menos kc quadrado. Ou beta é raiz quadrada de k quadrado menos kc quadrado. O que faz com que isso aqui é ômega raiz de mi epsilon, tá? Então, ou ômega quadrado, mi epsilon, se vocês elevarem ao quadrado, tá? Menos mπ sobre a, isso nos dá um valor para beta, no guia sem perda. No corte, gente, no corte, ou seja, naquela frequência abaixo da qual não vai propagar e acima da qual vai propagar, exatamente a frequência de corte, o valor de beta é igual a zero. Tá? Então, ômega raiz de mi epsilon é igual a kc quadrado. Significa que se ômega de mi epsilon é igual a kc quadrado, e kc quadrado é dado por isso aqui, tá? Nós vamos descobrir, finalmente, que a frequência de corte é 1 sobre 2 raiz de mi epsilon, ou a velocidade de propagação no espaço livre, que é 1 sobre raiz de mi epsilon, divididos por 2, vezes m sobre a ao quadrado, mais n sobre b ao quadrado. Esse aqui é a frequência de corte. Também a gente pode definir também um comprimento de onda no corte. O que é o comprimento de onda no corte? É o maior comprimento de onda que o guia é capaz de propagar. Tá? Que é 2π sobre lambda. Então, lambda seria 2, beta seria 2π sobre lambda. Ou lambda é 2π sobre beta, ou kc. Na verdade, kc, né? Não é beta, né? Nossa, beta é a propagação. Kc é o valor no corte. Tá? No corte beta igual a zero. Tá? Não há propagação. Na frequência de corte não é propagação. Um pouquinho acima já tem. Tá? Então a gente substitui esses valores aqui e a gente descobre que o comprimento de onda no corte é 2 sobre m sobre a ao quadrado mais n sobre b ao quadrado, ou 2ab, né? Raiz quadrada de mb ao quadrado mais na ao quadrado. Tá? Então esse é o nosso comprimento de onda no corte. Deixa eu anotar essa equação aqui só para vocês, a gente vai usar depois. Ok. Cuidado. Essas são as frequências e os comprimentos de onda de corte. Para encontrar a frequência que vai se... Como vai ser a propagação em uma determinada frequência, a gente tem que melhorar um pouquinho essas equações. Tá? Então vamos fazer adiante. E é exatamente aqui. Agora eu não estou mais exatamente em cima do... Porque o beta, a propagação, a constante propagação do corte é zero. Tá? Agora eu estou um pouquinho acima do corte. Então quanto é que vale beta um pouco acima do corte? Vocês conseguem encontrar fazendo uma substituição adequada, e eu já fiz essa substituição e mostrei para vocês como isso era nos guias de placas paralelas. Tá? Beta é ômega raiz de mi epsilon, que na verdade isso aqui é K, né? É K, tá? Ou seja, o fator de propagação, o número de onda no espaço livre, ou no dielétrico que eventualmente preenche o guia. Tá? A frequência de corte do modo Mn dividido pela frequência que vocês estão. Tá? Frequência de interesse elevado ao quadrado. Tá? Todos os modos que tiverem F, que tiverem uma frequência maior do que vão se propagar. Tá? Todos os modos vão se propagar. Então, se vocês tiverem um modo... se o modo 1, 0 se propaga, tá? E vocês tiverem lá uma frequência acima do modo 1, 0, mas acima também, né, do modo 1, 1, tá? Vocês vão propagar o modo 1 também. Então, muito cuidado, porque significa o seguinte: se vocês botam várias frequências a propagar ali, né, botam 2, 3 frequências, elas vão andar, dependendo se todas elas estão acima da frequência de corte. Tá? Então, botar 3 frequências acima de corte, as 3 frequências se propagam. Tá? Agora, de toda forma, tá?
Se vocês tiverem uma frequência só, tá? Gerando um sinal com apenas uma frequência, esse sinal só vai se propagar se as dimensões do guia forem adequadas. Então, por exemplo, uma coisa interessante é a gente imaginar o seguinte, tá? O sujeito foi lá e resolveu fazer um guia de onda para propagar um sinal do que ele tinha lá disponível no laboratório. Aí o sinal que ele tinha disponível no laboratório era um sinal de 200 MHz. Aí ele descobriu que o guia de onda ficava bem interessante, porque ficava muito grande. Tá? Senão não propagava o sinal. Então, para vocês terem uma ideia de tamanho, os guias retangulares de 1 polegada por meia polegada, ou seja, 25 milímetros por 12,7 milímetros, 2,5 milímetros, tá? Esses guias precisam de frequências maiores do que 10 GHz para conseguirem se propagar. E já não é um guia pequeno, né? Então, é uma coisa assim, né? É uma coisa desse tamanho assim, né? Por esse tamanho assim. Não é exatamente um guia pequeno. Agora, vocês baixarem mais a frequência, fica impossível se propagar. Tá? A frequência de corte de modo, dada em termos de... tirada daqui, né? Dada em termos de A e B. Tá? Vai ser esse valor. E nós vamos ter uma impedância do modo T. MN, de um determinado modo transversal elétrico. Tá? O que significa isso? Da mesma maneira que a linha de transmissão tem uma impedância característica, tá? um tubo retangular, quando vocês tentam aplicar um sinal nele, então lá você bota uma sonda lá para aplicar um sinal, esse tubo vai apresentar uma impedância para vocês, tá? Que é a impedância do modo. E cada modo vai ter uma impedância diferente. E o pior, mesmo num mesmo modo se propagando, tá? Dependendo da frequência que vocês estão, tá? Da frequência de interesse, vocês vão ter uma ZTE, uma impedância diferente. O que é muito diferente do que acontece no espaço livre ou no meio qualquer, que a impedância é sempre eta. Tá? Aqui nós não temos nós temos eta multiplicado por tudo isso aqui. Notem, claro, né, que se a frequência for suficientemente grande, se isso aqui for tender ao infinito, o que vai acontecer é que esse número todo tende a zero e a impedância do guia fica cada vez mais parecida, tá, com a impedância intrínseca do meio, tá, o eta. Aqui. A gente sabe que eta não está colocado aqui, mas eta é raiz de mi sobre epsilon. Tá? Isso aqui é nosso amiguinho eta. O que significa que o guia, que se para cada sinal que você bota, você tem uma impedância diferente. Tá? Uma impedância que varia. O que complica basicamente o casamento de impedância em banda larga. Tá? Não torna ele tão trivial. Mas o que complica mais mesmo é que a velocidade de fase nesse guia retangular, tá, também varia com a frequência. Ou seja, a velocidade que o sinal não, né, que o sinal trabalha com uma coisa chamada velocidade de grupo, né, que é a taxa, a variação da velocidade. Mas a velocidade de fase, aquela que é inclusive até maior que a velocidade da luz, pelo menos numericamente, não em termos de energia, tá? Essa velocidade de fase, ela varia com a frequência. O que eu já expliquei para você, se a gente colocar um pulso aqui, um pulso tem várias frequências, esse pulso vai ser disperso quando chegar no seu destino. Tá? Ou seja, o guia de onda retangular é um guia dispersivo, né, por definição, por estrutura, por construção mesmo. Tá? Então, lamentavelmente, é isso que acontece. Tá? Mas a gente normalmente vai trabalhar numa frequência só. Tá? Nós vamos trabalhar numa banda. Normalmente não, né? Radares trabalham com pulsos, né? Então tem que tolerar a dispersão e tratar de alguma maneira elas.
Vamos ver agora um modo específico e um modo muito importante, tá? O chamado modo TE10, transversal elétrico 10. E vamos ver exatamente como ele se comporta, tá? E qual é a frequência que ele se comporta, como ele se comporta em função da frequência. Tá? O modo TE10, gente, tá? Tem uma frequência de corte de modo, que é dado pela nossa equação geral para qualquer modo TEMN, tá? Que se você substituir em MN aqui, tá? Passarem o π para fora, tá? Vai ficar uma frequência de corte 10, que é 1 sobre 2A raiz de μ epsilon. O que também pode ser escrito assim, ó, como a velocidade de propagação no meio, tá? Sobre 2A. Ora, tá? O que facilita bastante os cálculos. As equações para os campos H, os campos transversais HZ, HX, tá? O campo H transversal não, o campo longitudinal HZ, tá? O campo ao longo da propagação, EX, HX, tá? São dados assim, e o nosso campo EX e HY é igual a zero nesse modo, porque o N é igual a zero. Tá? M igual a 1, N igual a zero. Tá? Então, se vocês substituírem nas equações lá, que nós já passamos para vocês antes, né, vocês vão descobrir que isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Se for no vácuo, tá? No vácuo é igual a C sobre 2A. Tá? Onde A é a dimensão do nosso guia. Essa é a frequência de corte do modo. Tá? O comprimento de onda, tá? O comprimento de onda, que é dado por aquela equação, é exatamente 2A. Então, o comprimento de onda no corte, tá? Não vou esquecer disso, não está anotado aqui. No corte é 2A. Tá? O comprimento de onda em qualquer frequência, tá? Nós já conferimos ali, tá? E era realmente isso a equação. Então, o comprimento de onda em qualquer, tá? Frequência, tá? É dado pelo comprimento de onda naquela frequência, tá? Sobre 1 menos o comprimento de onda naquela frequência sobre 2 vezes a largura A. Então, isto aqui nos dá o comprimento de onda do modo TE10. Tá? Então, vocês precisam primeiro calcular o comprimento de onda no espaço, no meio do guia. Comprimento de onda no meio, do guia, e depois vocês têm que fazer essa conta aqui para conseguir saber qual o valor do lambda. Notem o que acontece, que o comprimento de onda aqui, gente, dentro do nosso guia, tá? Este lambda aqui, ó, lambda g, é maior do que no espaço livre. Tá? Então, se for vácuo, é maior que lambda zero. Tá? Que é a velocidade da luz sobre a frequência que a gente está propagando. Tá? Isso aqui é bastante importante, porque é bastante útil a gente usar essa equaçãozinha aqui, porque facilmente a gente calcula qual é o comprimento de onda do guia e como é que a gente faz. Isso pode ser constatado experimentalmente com aquilo que eu falei no início, chamado guia fendido. Tá? Ou seja, vocês fazem uma fenda no guia aqui e colocam um detetor aqui dentro, um detetor aqui no guia. Esse detetor vai lá dentro e essa sonda vai medindo, e vocês vão descobrir que esse comprimento de onda vai ter máximo e mínimo, se vocês provocarem um monte estacionário aqui dentro, e esse máximo e esse mínimo vai depender da posição e vai ser maior do que se fosse no espaço livre. Tá? É um experimento clássico que se faz usando guias retangulares. Aqui a gente tem uma ideia de como isso aqui é uma simulação feita em HFS, se não me engano, HFSS, que é um software. Tá?
Você encontra na internet com facilidade. E a gente vê aqui como são os campos. Tá? Então nós temos esses campos transversais, tá? Isso para o modo TE10. Aqui a gente tem os campos elétricos, isso aqui olhando esse guia aqui de cima, tá? Olhando de cima aqui, vamos fazer um desenho aqui para nós entender claramente, tá? Então, se vocês olharem aqui para cima, vocês vão estar enxergando aqui, tá? E aqui, olharem aqui assim, vocês vão estar enxergando esse gráfico aqui. Então, olhando isso aqui de cima, a gente tem os campos elétricos fechados aqui e os campos magnéticos, os campos magnéticos fechados aqui e os campos elétricos indo da parede de baixo para a parede de cima aqui. Aqui está plotado o campo elétrico, tá? A intensidade do campo elétrico. E eles vão variando aqui nesses dois sinais. Aqui vocês enxergam eles no máximo, né, no máximo e no mínimo, olhando isso aqui deste lado aqui. Então essa aqui é a visão lateral, se eu não me engano, lateral direita desse nosso guia. Se vocês calcularem o vetor de Poynting, tá, em toda a seção transversal do guia, vocês vão descobrir que existe uma potência fluindo para cada modo. Tá? E essa potência é dada por isso aqui, onde há 1,0 é a intensidade do sinal que vocês têm do modo 1,0. E a parte real de beta. Tá? Notem que, obviamente, para fluir potência, beta tem que ser diferente de 0. Tá? Ou seja, vocês têm que estar na propagação. Tá? Com isso aqui a gente consegue saber quanto a gente é capaz, quanta potência pode atravessar esse guia. Né? Pode não, quanta potência atravessa esse guia, dado uma determinada intensidade de sinal. Tá? Vamos ver só rapidamente as equações para o modo transversal magnético. Tá? De novo é a mesma coisa, tá? No modo transversal magnético, com a diferença que no modo transversal magnético agora a gente não tem onda, não tem campo H na direção de propagação e só tem campo Z. Tá? Só tem campo elétrico na direção de propagação. Ou seja, a nossa onda é transversal magnética, tá? Mas não elétrica. Também tem que satisfazer a equação da onda reduzida. Tá? A onda se propaga na direção Z. Se a gente assume que existe uma propagação na direção Z, a gente usa a separação de variáveis de novo, encontra uma constante de propagação, um fator de propagação, que é o produto, que é a soma de duas constantes, tá? E a nossa solução geral é o produto de duas soluções em termos de senoides e cossenoides. Tá? Aqui é um pouco mais fácil de aplicar as condições de contorno, pelo simples fato de que a gente agora já tem, né, o campo EZ dado aqui. Então eu tenho que fazer isso aqui, toda essa nossa solução geral, igual a 0, né, nas superfícies tangenciais aqui e aqui. E aí isso a gente aplica direto nas próprias equações e encontra um campo EZ dado por isso, ou seja, um campo elétrico dado por isso, e os campos elétricos e campos magnéticos tangenciais, transversais aqui nessa superfície, em qualquer ponto que vocês têm, porque está se propagando. O que acontece de interessante, tá? A gente só tem algum campo E ou campo H no modo transversal magnético, tá? Se a gente não tiver nem M ou nem N igual a 0. Diferente do outro. Tá? No campo transversal elétrico podia ter M ou N igual a 0. Agora não, agora tem que ter M ou N diferentes de 0, senão sempre zera. Sempre, vocês olharem as equações, vocês vão descobrir por quê. Sempre vai zerar todas as equações. Vocês vão ter todos os campos iguais a 0, uma solução trivial não resolve para nós. Tá? Então não existe o modo TM00, o modo TM01 e nem o modo TM10. Tá? Só existe acima do modo TM11. Tá? 1, 2, 2, 1, 2, 2 e assim por diante. Tá? Então notem que aqui M varia de 1 a N e N varia de 1 a N, não vale 0. Tá? A frequência de corte de modo, tá, é dada pela mesma equação e o comprimento de onda de corte de modo também é dado pela mesma equação do modo T. Tá? Só que, obviamente, como M e N não vão poder ser 0, isso aqui vai ser sempre maior. Tá? A frequência de corte de modo vai ser sempre maior, né? E o comprimento de onda de corte de modo vai ser sempre menor, porque a frequência é maior, tá?
do que no modo transversal elétrico. Tá? A impedância de onda, cuidado, é diferente, tá? A impedância de onda é beta e eta sobre K, tá? Então ela vai dar diferente, ou seja, o modo transversal elétrico, mesmo que seja o mesmo NM, tá? O modo transversal elétrico tem uma impedância de onda diferente do modo transversal magnético. Mas a velocidade de propagação é a mesma, tá? O que significa que, por exemplo, para o modo TM11, a frequência de corte, obviamente, maior do que o modo TE10. Tá? O que dá para nós a situação em que o que a gente chama que o modo transversal elétrico 10 é chamado de modo dominante do guia retangular. Lembre que M é sempre definido maior do que N ou no máximo igual. Tá? Então, se M maior do que N, tá? O modo TE10 é o modo dominante, tá? Ou o modo fundamental, ou o primeiro modo do guia retangular. Bom, de novo, para o modo TM11, o comprimento de onda do modo de onda no corte vai ser 2AB, raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Notem aqui a forma dos campos, que é totalmente diferente. Tá? Campo magnético em azul, campo elétrico em vermelho. Tá? Por que eu sei disso? Porque não tem linha de campo magnético penetrando o condutor. Tá? Só tem campo elétrico. Então o campo elétrico pode penetrar, pode ficar perpendicular ao condutor. O campo magnético não. Tá? Não tem como ele ficar perpendicular, entrar perpendicular no condutor. Tá? A mesma coisa, aquilo que eu disse para vocês, o beta tem que ser imaginário, porque o J beta vai virar um número, se J beta vira um número real, se beta for um número imaginário, se o beta for imaginário, o J beta é real e nós vamos ter atenuação exponencial. Essa atenuação é que nem a mesma atenuação, é um alfa como se o meio tivesse perdas, mas não é o caso. Isso é uma coisa interessante porque uma das maneiras de fazer um absorvedor de onda eletromagnética sobre um circuito é fazer um tubo que a onda se esvanece nesse tubo. Sabe? Ou seja, porque um tubo que esteja no corte, tá? Um tubo cujo tamanho esteja no corte. Então vamos ver um exemplo de trabalhozinho para nós encerrar nossa aula, tá? Um exemplo de aplicação do nosso amigo. Lá tem um sitezinho muito interessante, tá? Que é o... Vou botar a mãozinha aqui, senão não consigo ver. Opa, abri errado. Não consigo abrir ele. Infelizmente ele bota aqui, eu não consigo abrir o... Agora eu consigo. microwavetools.com, tá? É um sitezinho que tem algumas calculadoras e vocês podem, por exemplo, calcular uma corneta, uma antena corneta piramidal, tá? E alimentada por essa é a antena corneta piramidal, tá? Deixa eu botar ela de volta aqui. Então observem que esta antena tem uma característica interessante. Ela é alimentada por um guia de onda retangular. Não, na verdade, assim, ela é alimentada por um cabo coaxial. Mas o cabo coaxial de vocês entra com o sinal num guia de onda retangular. Ou seja, o sinal do cabo coaxial entra aqui. Aqui nós temos essa vista, é a vista de trás da antena. E essa vista aqui é a vista lateral da antena. Tá? Um corte da vista de trás é um corte da vista lateral. Tá? Então, o cabo alimenta com a pequena sonda. A sonda é um monopólio. O pessoal manda fazer uma anteninha. Isso aqui é interessante porque ele vai fazer campos magnéticos parecidos com o campo do modo, entendeu? Então, vamos desenhar o campo magnético aqui, sei lá, em azul, tá? Então, os campos magnéticos vão ser assim, ó. E os campos elétricos, tá? Vão ser todos eles verticais, assim, porque estão ao redor de uma antena monopolo, vamos desenhar monopolo lá, que está de pezinha lá no meio. Então nós vamos fazer campo elétrico assim. E campo magnético assim. Aqui
Aqui está desenhado em 3D, mas na verdade assim, assim, tá? Bueno. Aí o problema é assim, quais são as dimensões desse guia? A antena, sei lá, é uma corneta, tem fórmulas para calcular, são bastante, algumas complexas, outras mais simples, depende do que vocês querem fazer, as fórmulas de projeto são simples. Mas eu preciso saber as dimensões do guia. Para quê? Para que esse sinal se propague. Senão não vai se propagar. Tá? Não vai nem chegar, o sinal não vai conseguir chegar aqui na antena. Tá? Me lembro de uma vez que um sujeito incauto foi pegar lá e pegou uma antena corneta que trabalhava acima de 10 GHz, alimentada por um guia de onda de 1 polegada por meia polegada, e ele queria colocar um sinal de 500 MHz. Não, ele não entendeu porque ele achou que a antena estava estragada, que a antena não funcionava, ou que o gerador de sinal estava estragado. Não, ele simplesmente estava tentando usar um instrumento que não, um guia de onda que não tem como propagar, está absolutamente no corte 500 MHz em relação a 10 GB, tá? Ou a 1 polegada, a 2A. A gente sabe que a frequência de corte está relacionada com o tamanho A do nosso guia. Então, quais as dimensões do guia? De forma geral, quem projeta essas antenas, na verdade quem usa guias de onda, diz que a frequência mínima que nós vamos propagar nesse guia tem que ser pelo menos 1,25 a frequência de corte. Porque se vocês pegarem, e qualquer literatura tem esses gráficos, tá? Vocês vão ver que a frequência de corte está aqui assim, ó, e aí ela começa a diminuir a atenuação, um gráfico de atenuação, tá? Até que chega numa atenuação mínima, e isso aqui assim, ó, a frequência de corte está aqui, e aqui tem que ser mais ou menos 1,25 vezes que ele vai chegar na atenuação mínima. A frequência de corte é dada por 1 sobre 2A raiz mi epsilon, né? Ou, nós vamos usar essa equaçãozinha aqui, 3 vezes 10 na 8, se o nosso guia for oco, quase sempre é oco, quase nunca tem material, tá? Sobre 2 vezes essa frequência de corte. Tá? Aí tem outro problema. Vocês têm que botar esse cabo coaxial numa posição bem definida. Tá? Onde é que eu vou colocar? Que distância? Aqui está escrito assim, lambda g sobre 4. Então tem que calcular o comprimento de onda dentro do guia e não o comprimento de onda no ar. Tá? Eu achei um paper essa semana que tinha o comprimento de onda do ar. Né? Tem que calcular o comprimento de onda dentro do guia. E esse aí vai depender do guia e da frequência que vocês estão propagando. Tá? Então vamos, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplinho que eu fiz aqui. Tá? Bom, o comprimento de onda no guia é lambda 0 sobre 1 menos lambda 0 sobre 2A ao quadrado. Então vamos lá. Eu não consegui aumentar, não. Esqueci. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma... Deixa eu ver se aqui. Uma corneta para 5.5 GHz. Por que 5.5 GHz? É porque é uma frequência interessante dos roteadores modernos, que o pessoal chama de 5G, na verdade é 5 GHz, tá? Não tem nada a ver com 5G da telefonia. Tá? Então, e seria interessante o cara fazer uma corneta, essas cornetas são muito diretivas, tá? Elas apontam, tem um ganho enorme na direção, nessa direção aqui, né? Nessa direção aqui, elas têm muito ganho. Elas recebem o sinal, e o sinal é todo aproveitado pela corneta, ou ela transmite esse sinal numa direção só. Tá? Então, se eu vou fazer essa aqui, frequência de corte. Tem que ser 1,25 vezes, tá? Menor do que a frequência que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar em 5,5 GB, frequência de corte, né? 4,4 GHz. 5,5 por 1,25. Tá? Tamanho, dimensão A do meu guia. Não da corneta, tá? A corneta é A1. Dimensão A é a dimensão do guia que está alimentando a corneta. Dimensão A do guia, a velocidade da luz, nós estamos trabalhando no vácuo, no ar, tá? 2 sobre 2 vezes a frequência que eu quero, a frequência de corte do guia. Tá? 6,81 centímetros. Então essa é a dimensão A do meu guia. Lambda 0, o comprimento de onda no vácuo, 5,45 centímetros para 5,5 GHz. Então, o comprimento de onda no guia, que era o que me interessava,
é dado por 5,45 menos 5,45 sobre 2 vezes 6,81, que é o comprimento, o valor de A. Então, lambda 0 sobre 2A. Tá? O que dá 5,94 centímetros, se minhas contas não estiverem erradas. Tá? Aí, gente, resultou que esse lambda g sobre 4 aqui, isso aqui, tem 1,487 centímetros. Mais ou menos. Então 1,48 já vai funcionar muito bem. E isso aqui deve ser maior do que esse número. Tá? O cara bota lá 1,62 centímetros. Tá? Até tem um valor adequado para a boca ficar bom. Vai dar alguma influência, porque isso aqui tem um problema de descontinuidade aqui que vai aparecer. Tá? E esse comprimento aqui também, lambda 0 sobre 4, é o dipolo de lambda sobre 4, né? O monopolo sobre lambda sobre 4. Tá? E esse comprimento aqui é 1,36 centímetros. 1,36 centímetros. Tá? Pronto, está projetada a alimentação da corneta. Tudo que vocês têm que fazer é construir uma corneta. Tá? Eu quero ver se eu consigo essa semana ainda construir nos projetos de antena uma corneta para 5,5 GB. Tá? Usando papelão e papel alumínio. Tá? Essa vai ser mais uma das anteninhas de papel que a gente vai colocar para vocês construírem, se vocês quiserem fazer uma cornetinha para ligar. Então, com problema do Wi-Fi lá em casa, não consegue receber, faz um lambda sobre 4 aí. O difícil é arranjar um cabo e um adaptador para ligar no roteador. Tá? Essa é a parte chata. A maior parte dos roteadores não tem nem acesso externo. Tá? Mas as anteninhas, tem um roteador da Intelbras que tem um conectorzinho para antena, não um roteador, né? Tem uma placa na Intelbras que de repente pode ajudar vocês podem fazer alguma coisa prática com isso, tá? Certo? Então, essa foi a nossa aula sobre guia de ondas retangulares, tá? Eu espero que eu consiga fazer mais alguma aula sobre antenas, tá? Em princípio, sexta-feira que vem a gente pode se encontrar para trocar mais uma ideia a respeito disso. Tá? E ver como é que estão os projetinhos de vocês, se vocês não estão com muita dificuldade no andamento deles. Muito obrigado e até a próxima.